Boas-vindas ao Concurseja. Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um pilar da nossa Constituição Federal de 88. Vamos falar do famoso caput do artigo 5º. Isso aí. Aquele que abre a lista dos direitos e garantias fundamentais. Exatamente. O foco aqui vai ser entender aqueles 5 direitos essenciais, né? Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. A ideia é desvendar o que cada um significa na prática, tanto para brasileiros quanto para estrangeiros que moram aqui. E vamos usar a própria Constituição, claro, e também o que os tribunais dizem, as interpretações jurídicas. É um tema central, né? Fundamental mesmo. Totalmente. E para começar, vamos combinar, esse artigo não surgiu do nada, né? Tem todo um contexto histórico por trás disso. Com certeza. Ele é, assim, o resultado de um longo processo histórico, sabe? De afirmação dos direitos das pessoas contra o poder do Estado. A gente pode pensar lá atrás na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França. Influências importantes, né? Exato. E aqui no Brasil, a nossa Constituição de 88, que o pessoal chama de Constituição Cidadã, ela nasceu justamente com a redemocratização. E ela fez questão, assim, de dar um destaque muito especial para esses direitos. Tanto que ela manda aplicar imediatamente, né? O parágrafo 1º do próprio artigo 5º já diz isso. É como se fosse um escudo protetor para todo mundo. Faz todo sentido essa ideia do escudo. E o primeiro direito que o artigo lista é a vida. O que isso realmente abrange? Vai além de só existir, certo? Ah, sem dúvida. É. Proteger a vida não é só garantir que a pessoa não seja morta, obviamente. Isso também, claro. Mas está muito ligado à ideia de dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da nossa República. Está lá no artigo 1º, inciso 3. Uhum. Então, direito à vida envolve ter condições mínimas para uma existência digna, sabe? Acesso à saúde, alimentação adequada, moradia. Entendi. É bem mais amplo do que parece à primeira vista. Exatamente. E essa proteção toda, ela tem limites ou pontos que geram mais debate? Eu já ouvi falar de discussões sobre aborto, eutanásia. Como fica isso? Sim, a interpretação dos limites do direito à vida gera, sim, debates bem importantes. O Supremo Tribunal Federal, o STF, por exemplo, já se posicionou sobre o aborto. Ele reconheceu que não é crime em casos de risco de vida para gestante, quando a gravidez resulta de estupro e no caso de feto anencéfalo, né? Que foi uma decisão bem marcante na DPF 54. Certo. E tem a diferença também entre eutanásia, que no Brasil é proibida, é considerada crime. E a ortotanásia? Isso, a ortotanásia, que é diferente. Ela é permitida em certos contextos, sabe? O Conselho Federal de Medicina tem resoluções sobre isso. Basicamente, é permitir a morte natural, sem usar tratamentos que só prolongam o sofrimento artificialmente, quando não há mais chance de cura. Entendi a diferença. E vale sempre lembrar, a regra geral é a proibição da pena de morte. A única exceção é em caso de guerra declarada, conforme previsto na própria Constituição. Verdade. Isso parece um conceito enorme, né? Muito amplo. E é mesmo. A Constituição ela é bem detalhista quanto às liberdades. Ela desdobra isso em várias facetas, sabe? Primeiro, tem a liberdade de ir e vir, né? A liberdade de locomoção, que é protegida por aquele instrumento super importante contra prisões ou constrangimentos ilegais, o habeas corpus. Essencial. Essencial. Aí tem a liberdade de pensamento, mas olha que interessante. É vedado o anonimato. Você pode pensar e expressar o que quiser, mas tem que se identificar. Faz sentido. Tem a liberdade de crença, de ter a sua religião, de praticar o seu culto. E uma muito importante hoje em dia, a liberdade de expressão. Seja intelectual, artística, científica, de comunicação. E sem censura prévia. Essa da liberdade de expressão sempre gera discussão. Imagino que ela não seja um cheque em branco, né? Tipo, se a minha expressão ofender outra pessoa, como fica? Exatamente. Você tocou num ponto crucial. Não é absoluta. Nenhuma liberdade fundamental é. Na verdade, a liberdade de expressão encontra limites sim, ela esbarra na proteção de outros direitos também fundamentais, como a honra, a imagem, a privacidade das outras pessoas. É sempre uma questão de equilíbrio, de ponderação. Entendi. Um equilíbrio delicado. Bem delicado. E tem mais liberdades, né? A liberdade de trabalhar, de exercer uma profissão, desde que, claro, você atenda às qualificações que a lei exige para aquela profissão. Ah, tipo a questão do exame da OAB para advogados, que o STF já validou.
Exatamente esse é o exemplo. O STS já disse que essa exigência é constitucional. E não podemos esquecer também da liberdade de reunião pacífica, sem armas em locais abertos ao público. E a liberdade de associação para criar sindicatos, associações, desde que seja para fins lícitos e não tenha caráter paramilitar. Muita coisa sob guarda-chuva da liberdade. Agora, vamos para a igualdade. O artigo diz: todos são iguais perante a lei. O que isso significa na prática, assim, no dia a dia? Olha, isso significa basicamente duas coisas que se complementam. Primeiro, a igualdade formal. Formal. Formal no sentido de que a lei deve ser aplicada a todos da mesma forma, sem distinções, sem privilégios ou perseguições. A lei é geral e abstrata. Certo. Mas aí vem a segunda dimensão, que é a igualdade material ou substancial. Essa reconhece que as pessoas, na vida real, não são iguais. Existem desigualdades históricas, sociais, econômicas. E para buscar uma sociedade mais justa, às vezes é preciso tratar os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. Ah, entendi. É para tentar compensar essas diferenças. Exatamente. É o princípio que está por trás, por exemplo, das políticas de ações afirmativas, como as cotas raciais em universidades públicas. O STF, na ADPF 186, validou essas cotas, entendendo que elas são um instrumento para promover a igualdade material, para corrigir uma desigualdade histórica no acesso ao ensino superior. Faz sentido. E, claro, a Constituição proíbe expressamente qualquer tipo de discriminação baseada em origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Muito importante essa distinção entre formal e material. E quanto à segurança, o que o artigo 5º garante para a gente nesse ponto? A segurança também tem duas grandes vertentes aí no artigo 5º. Tem a segurança pessoal, física mesmo, é o direito de viver sem medo, de ter a sua integridade física e seu patrimônio protegidos contra a violência contra o crime. O Estado tem o dever de prover essa segurança pública. Certo. E a outra vertente? A outra é a segurança jurídica. Essa é fundamental para o Estado de Direito. Significa ter estabilidade nas relações jurídicas, ter previsibilidade, sabendo que as regras não vão mudar do nada e prejudicar você. E como isso aparece na prática? Aparecem vários princípios e garantias importantes. Por exemplo, o devido processo legal. Ninguém pode ser privado da sua liberdade ou dos seus bens sem um processo justo, com direito à defesa, ao contraditório. Tem o princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ou seja, o governo não pode inventar obrigações ou proibições do nada. Entendi. E para proteger direitos contra abusos ou ilegalidades, a Constituição oferece ferramentas, né? O habeas corpus, que a gente já falou para a liberdade de locomoção, o habeas data, para acessar ou corrigir informações suas em bancos de dados governamentais, e o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo que não sejam parados por habeas corpus ou habeas data. São as garantias funcionando na prática. Isso, são instrumentos para tornar a segurança jurídica real. Perfeito. E para fechar os 5 grandes direitos do caput, chegamos na propriedade. O que a Constituição assegura sobre nossos bens? Ela garante o direito à propriedade, ou seja, o direito de usar, de gozar ou aproveitar os frutos e de dispor, de vender, doar, enfim, fazer o que quiser com os seus bens. Parece bem direto. Mas tem um porém muito, muito importante. Uma condição. A propriedade deverá atender à sua função social. Função social. O que seria exatamente isso? Soa um pouco abstrato. Pode parecer, mas a ideia é que o direito de propriedade não é absoluto. Não pode ser exercido de forma totalmente egoísta, sabe? O uso da propriedade tem que levar em conta o interesse da coletividade. Tem que trazer algum benefício social ou, no mínimo, não pode prejudicar a sociedade. Pode dar um exemplo? Usar o imóvel para moradia ou para atividade econômica. Não deixar abandonado gerando problemas para a vizinhança. Pense numa propriedade rural. A função social envolve o uso racional e adequado da terra, a preservação do meio ambiente, o respeito às leis trabalhistas. Entendi. E se o proprietário não cumprir essa função social? Aí o Estado pode intervir. Se for um imóvel urbano que não cumpre a função social, o município pode exigir o parcelamento ou edificação compulsórios, pode cobrar IPTU progressivo no tempo e, em último caso, pode até desapropriar com pagamento em títulos da dívida pública.
Se for uma propriedade rural que não cumpre a função social, ela pode ser desapropriada para fins de reforma agrária. Isso está lá no artigo 184 da Constituição. A indenização, nesse caso, é feita em títulos da dívida agrária. E tem a desapropriação mais comum também, né? Por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Nesse caso, a indenização tem que ser justa, prévia e em dinheiro. Isso pode acontecer mesmo que a propriedade esteja cumprindo sua função social, se houver um interesse público maior, como construir uma estrada, um hospital. Certo. E a propriedade intelectual, tipo direitos autorais, patentes? Também está protegida aí. O direito de propriedade abrange os bens materiais e imateriais, incluindo as criações do intelecto. Uau! Então, resumindo essa primeira parte, a gente tem esses 5 pilares: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. São a base de tudo, né? Direitos fundamentais com aplicação imediata, como você disse, e todos conectados à ideia de dignidade humana. Perfeito. A sua síntese foi ótima. E essa aplicação imediata que você mencionou, reforçada pelo parágrafo 1º do artigo 5º, é crucial. Significa que esses direitos não são só promessas vagas, sabe? Eles valem por si só e obrigam o Estado a agir para protegê-los e promovê-los. E tem mais um detalhe importante. O parágrafo 2º funciona como uma cláusula de abertura. Ele diz que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros que venham de tratados internacionais em que o Brasil seja parte. Ah, interessante. Então a lista do artigo 5º não é fechada, digamos assim. Exatamente. Não é um rol taxativo. Se um tratado internacional de direitos humanos que o Brasil assinou e ratificou prevê um direito que não está explicitamente no artigo 5º, esse direito também passa a valer aqui dentro. Também é considerado fundamental. O Pacto de San José da Costa Rica é um ótimo exemplo disso. Entendi. E uma última questão que sempre surge. O que acontece quando esses direitos entram em conflito? Tipo, a liberdade de expressão de alguém versus o direito à honra de outra pessoa. Ótima pergunta. Isso acontece o tempo todo, né? Porque, como falamos, nenhum direito fundamental é absoluto. Eles podem sim colidir em situações concretas. Quando isso ocorre, a solução não é dizer que um direito anula o outro para sempre. A técnica que se usa é a da ponderação, ou sopesamento. Ponderação. Isso. O juiz ou o tribunal vai analisar as circunstâncias específicas do caso, vai pesar os direitos que estão em conflito, os valores que estão em jogo, e vai tentar encontrar uma solução que harmonize esses direitos o máximo possível. A ideia é ver qual direito deve prevalecer naquela situação específica, mas tentando preservar o núcleo essencial do outro direito que vai ser limitado. É um exercício constante de equilíbrio que os tribunais, especialmente o STF, fazem o tempo todo. Entendi. É caso a caso, então. Exatamente. Não tem uma fórmula mágica. Exige análise cuidadosa de cada situação. Bem, acho que conseguimos cobrir bastante coisa sobre o caput do artigo 5º. Fica claro que ele é realmente a espinha dorsal dos nossos direitos fundamentais, né? A base para a gente construir e viver numa sociedade que se pretende livre, justa e solidária. Sem dúvida, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Com aplicação direta, guiando toda a interpretação da lei. E fica talvez uma reflexão final para quem nos ouve. Como será que aquele princípio maior, o da dignidade da pessoa humana que a gente mencionou lá no começo e que permeia toda a Constituição, continua a desafiar e a moldar a forma como a gente interpreta e aplica cada um desses 5 direitos essenciais no nosso dia a dia e também nas decisões dos tribunais? Uma excelente reflexão. A dignidade humana é a lente através da qual todos esses direitos devem ser vistos. Exato. Bom, esperamos que esta nossa conversa tenha sido útil e esclarecedora. Continue acompanhando o Concurseja para mais análises e aprofundamentos como este. E confira também nossos outros cursos e materiais. Até a próxima! Até a próxima.